Pronto, legal. Agora está tudo certo. Boa noite de novo para todo mundo. Nosso assunto hoje aqui, nessa semana do simpósio, a gente vai falar, eu vou falar, né, especificamente aqui da NBR 15575, né? É uma norma que surgiu em 2013 e ela traz para a gente uma série de recomendações, né? E essas recomendações elas se somam, né, ao longo aí de toda a documentação que a gente produz de uma obra, né? Então, só para vocês entenderem, ou, por exemplo, né, seria uma primeira pergunta a ser respondida, né, professor? Mas a gente sempre controlou o desempenho de edificações. Bom, o que que acontece? No passado, né, nós temos, na verdade, uma série de normas, né? Por exemplo, as normas que controlam, por exemplo, as esquadrias, as normas que controlam os sistemas de pintura, as normas que controlam uma diversidade de coisas. Só que o que que acontece? A gente só olhava para essas coisas, né, quando essas coisas davam problema, né? E hoje está bem diferente, porque hoje funciona da seguinte forma. É, Depois dessa norma, né, então todas as edificações que vieram depois de 2013, elas têm que atender uma série de requisitos, né? E esses requisitos eles se dividem em seis partes. Vou comentar com vocês cada uma delas. Mas o que que acontece? Agora, além disso daí, a gente tem que fazer ensaios para poder testar, né? E registrar os ensaios que a gente faz sobre, por exemplo, desempenho acústico, desempenho lumínico, desempenho térmico, né? E aí, tanto o pessoal que está fazendo materiais, o pessoal que está estudando tecnologia no momento, vai precisar ter uma noção, porque o que que acontece? É exatamente através dos efeitos que cada material possui que a gente vai conseguir, na aplicação desses materiais, realmente obter, né, o desempenho, né, solicitado pela norma, né? Então, tem uma série de detalhes que eu vou comentar com vocês, e aí vocês fiquem à vontade para interromper para a hora que vocês acharem importante. Bom, então o que que acontece, né? Essa norma ela veio com entrou em vigor, né? Ela entrou em vigor em fevereiro de 2013 e passou a ser obrigatória para as construções projetadas a partir de 19 de julho também de 2013, né? Então, como novidade, né, a norma de desempenho, ela traz o conceito de comportamento, né, que seria o uso de todos os componentes, né, dos sistemas da edificação, ok? Desde o tipo de mecanismo para abertura de água que você utiliza, como a quantidade de lux em cada ambiente, né, que cada ambiente pede uma iluminação diferenciada. E aí o que que acontece? Surge nesse momento o que a gente passa a chamar de engenharia habitacional, né? Então houve uma série de estudos, né? A edição dessa norma começou na verdade em 2010, né? E aí começa, né, o esforço, né, de todas as empresas, principalmente as construtoras, né? E com grandes volumes de empreendimentos em curso, né, a se adaptarem, né? E a primeira adaptação, ela parte exatamente, né, da medida de análise de projetos, né? E aí a gente entra na análise de projetos, a gente tem um plano de qualidade da obra, manual de operação, uso e manutenção do edifício, né? Então tem que existir uma recomendação de uso, né? De como realizar algumas coisas e também informações aí para poder
sequenciar, né, as tarefas de análise, assim como a execução dessas manutenções de edifício. Então, só para vocês terem uma ideia, essa norma ela tem requisitos de aproximadamente uns 280 alguma coisa, ok? De 280, acho que é 281, 283 recomendações. Então, é esse nível, né, de itens que ela pede para que nós, da área de construção, né, essa parte de projeto, ela pega muito pesado com o pessoal da arquitetura, né, porque uma boa parte da avaliação do projeto, né? Então, por exemplo, se nós vamos testar, por exemplo, o nível de, por exemplo, desempenho acústico, né? Qual que é o nível de redução de decibéis que as paredes, né, as alvenarias que nós vamos fazer precisa ter, né? Então, a gente sabe que a gente vai ter que ter determinados tipos de aplicação de alguns materiais, mas a grande verdade é que é o seguinte, isso nasce lá no projeto arquitetônico, né? Então, já parte dessa parte, eu diria que pelo menos uns 80% desses itens, eles estão ligados diretamente à parte do projeto. Então, já no projeto ali, na definição de cobertura, desse tipo de layout, esse tipo de abordagem, então, tem que ter uma conversa muito apurada, né? E bem, uma comunicação muito bacana entre o arquiteto e o engenheiro, né? Da execução para a obtenção do êxito, né? Dessas características, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, a primeira vez que eu falei desse assunto, né? Professor, mas uma coisa para mim fica uma dúvida grande. Eu falei, do que se trata? Nós não temos a 6118? Falei, sim, nós temos a 6118. Mas aí como é que fica a questão da 6118 a respeito, né, dessa questão de, por exemplo, essa norma fala de, por exemplo, aumento de vida útil, né, de estrutura, né? Aumento de vida útil, nós temos duas vertentes que a gente precisa avaliar, né? Que a gente estaria falando basicamente de como foi feito e como está sendo mantido, né? Esse como está sendo mantido é como que está sendo o uso e como que está sendo feita a manutenção dessa edificação, né? Existe uma série de números distribuídos para desempenho de alvenaria, tem um número em anos, né? Pisos, tem um número em anos, a parte estrutural tem um número em anos que a gente precisa garantir. Só que a grande verdade é que essas normas, na sua grande maioria, elas não se contradizem, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, todos os preceitos que são deixados, né, que são colocados pela 6118, né, eles, na verdade, são todos incorporados, né, na 15575, né? Ah, mas como assim incorporado, professor? O que acontece? Todas as validações, como por exemplo assim, vida útil de elemento estrutural para algumas classificações maior que 50 anos, para outra classificação maior que 70 anos, não sei. A 6118, com as recomendações que ela pede de resistência, de, por exemplo, camadas de cobertura, né, de, por exemplo, no concreto armado, já garante isso, ok? Já garante isso. Então, isso são características extremamente importantes, né, que a gente precisa entender, porque às vezes você fala assim, nossa, eu estou tão focado na 15575, quando é que a 6118 vai entrar? Não, a 6118, ela está sempre presente, porque vocês vão perceber que essa norma de desempenho, ela chama uma série de outras normas, né? Porque, por exemplo, ela vai te dar um requisito geral, por exemplo, de atendimento, por exemplo, de conservação de temperatura em determinados ambientes, considerando, por exemplo, a área de zoneamento onde você vai colocar a edificação. Pô, legal, tá lá o requisito. Mas a cobertura técnica desses itens, né, ela vai lá para a norma, né, dessa sistemática de aplicação do material específico, do processo, né, de execução específico. Então, é bem dedicado isso. Mas todo o pré-requisito, né, ou todos os requisitos, na verdade, né, são estabelecidos
pela norma de desempenho de edificações, ok? Então, vamos seguir aqui. Então, vem a primeira pergunta, né? Então, por que, né, a primeira reflexão, por que arquitetos e engenheiros precisam conhecer e se adequar à norma 15575, né? Primeira coisa é a seguinte, falando de mercado, o mercado muda a cada semestre, né? E a gente precisa estar atualizado e acompanhar essas transformações. Por quê? Se surge uma norma e ela já cai direto sobre o nosso segmento, né? A gente precisa ficar atento, por exemplo, os tipos de tecnologia que vão demandar para que a gente que nós possamos nos desenvolver, né, e nos adaptar às novas exigências legais, porque o que que acontece? Apoiado num sistema normativo desse, todas as edificações que vieram, né, após 19 de julho de 2013, o que que acontece? Quem comprou, né, edificações nesses períodos, se não atender, por exemplo, a acústica não está legal, a parte térmica não está legal, e ela não atender, por exemplo, os requisitos gerais dessa norma, é uma porta imensa para passivo, entendeu? É uma porta absurda. E o grande problema é que é o seguinte, você para imaginar, a gente faz habitações aí de prédios aí, mesmo que sejam dois por andar aí, o que que vai acontecer? Se uma pessoa única, né, entrar, com toda certeza os outros vão ficar sabendo, você vai ter uma ação coletiva, né? Então, tanto os engenheiros quanto os arquitetos, né, vão ter problemas com esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque o requisito, né, ele vai de encontro ao quê? Tem um avanço, na verdade, significativo no que se refere à questão de habitabilidade, né, conforto, segurança e sustentabilidade em residência. O que que isso significa? Significa que a habitabilidade tem que favorecer, né, toda essa receptividade, essas demandas do usuário, né? Quando a gente fala de conforto, a gente está falando de conforto térmico, acústico, lúminico, né? Questão de segurança, todo o sistema normativo bem aplicado e aplicado de maneira que não afete nenhuma das outras interfaces, como a habitabilidade, a questão do conforto. Então, isso é extremamente importante, né? A gente precisa ficar atento com relação a essas questões. E lembrando que, se existe uma norma, ao não seguir, né, a gente está abrindo espaço, né, para grandes problemas, né, para grandes problemas. Por quê? Porque é isso que eu comentei com vocês, o passivo referente a essas coisas é muito complicado, né? E aí você para imaginar uma ação coletiva associada a uma unidade é uma coisa, né? E umas 2 ou 3 unidades é uma coisa, a outra coisa, por exemplo, é todo o edifício, né? E na grande maioria das vezes a gente tem uma tendência, né, principalmente apartamentos tipos, né, de fazer tudo igual. E aí o que que acontece? Você vai ter um problema 50, sei lá, se for 20 unidades, 20 vezes um problema. Se for 50 unidades, 50 vezes o mesmo problema. Então, isso é muito, 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 muito preocupante, né? Eu participei de um seminário na UFMG a respeito dessas discussões e a grande questão era a baixa adesão de, de algumas construtoras ao sistema normativo, né? Porque o que que acontece? Você agora precisa ter uma certificação de que você atendeu a NBR 15575 em todos os pré-requisitos, ok? Então, o que que acontece? 80% dele vai ser validado em projeto. Então, hoje já existem empresas que vão pegar, por exemplo, os nossos projetos, já vão avaliar, né, e já vão considerar ali, pela avaliação do projeto, né, se ele está atendendo dentro da área de zoneamento, aonde, a propósito, 15575 somente para edificações de uso residencial, ok? Então, é uma coisa que precisa ficar clara para vocês, né? Então, isso não se aplica a viadutos, as obras de arte ou qualquer outros elementos, né? Então, isso é especificamente, né, ligado à questão das habitações residenciais. Pois bem, então o que que acontece?
ela vem, né, com essa série de critérios por exemplo, critérios acústicos, né, abordados aí com uma forma de colocar requisitos que realmente entregue para o usuário, né, aquele nível de tranquilidade que ele realmente precisa, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, nós temos, na verdade, se não me falha a memória, teve uma aluna minha que comentou que, por exemplo, comprou uma edificação em que um dos diferenciais que era colocado no anúncio, né, era que a edificação, né, a unidade habitacional que ela estava adquirindo, que era o caso, no caso específico, era um apartamento, ele tinha controle acústico, né? Ele tinha proteção acústica, né? Bom, legal, né? Então você para imaginar, né? No passado, isso era um diferencial para você colocar como uma questão específica, né, da sua produção. Hoje é obrigatório, né? Hoje não, desde 2013 é obrigatório, né? Claro que, por exemplo, professor, mas eu quero, por exemplo, morar numa edificação em que o carro vai passar na rua e eu não quero ouvir o barulho, ok? Ou uma moto. Bom, enfim, a norma ela tem um nível de decibéis que ela coloca para o seu sistema cercar, ok? E aí, quando eu digo ter a proteção, não significa que vai eliminar, ok? Então, quando se buscar níveis próximos de zero, aí tem que ser uma coisa combinada, porque o que que acontece? Deixa eu ver se está no próximo slide aqui. Não, está um pouquinho para frente aqui. Eu vou comentar com vocês. Existem vários níveis de desempenho. Nós temos o mínimo, nós temos o intermediário e nós temos o superior, né? Então, quando você faz esse tipo de proposta, você está querendo trabalhar aqui, né? E a norma nos obriga a entregar isso, ok? A norma nos obriga a entregar isso. Mas já já eu chego lá para a gente poder falar disso daí. Então, basicamente é o seguinte: esses aqui são os pilares no qual ela se sustenta, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de segurança, né? Então, a gente fala de segurança contra incêndio, segurança no uso e operação, né? Então, proteção de escadas, essa coisa toda, elevadores, desempenho estrutural, né? Então, a estrutura precisa estar bem dimensionada, bem protegida, ok? E com as suas funções de operação bem mantidas. A questão da sustentabilidade, né? O que que seria essa questão de sustentabilidade? Sustentabilidade é o quê? Eu vou introduzir um elemento, né, um produto específico, né, da construção civil em determinados lugares. Pois bem, adequação ambiental, questão de manutenibilidade e durabilidade. Por quê? Porque não dá para ficar reformando esse negócio toda hora, né? A gente precisa fazer uso de materiais e aplicações bem realizadas para que a gente tenha o máximo de durabilidade, né? E essa questão da manutenção para que ela seja a menor possível, ok? A necessidade de manutenção. E por fim a gente entra no item, né, mais puxado para nós, que está ligado à questão da habitabilidade, né? Essa questão da habitabilidade é o seguinte: no conceito de habitabilidade, nós temos que entregar estanqueidade, nós temos que entregar desempenho térmico, nós temos que entregar desempenho acústico, nós temos que entregar desempenho lumínico, nós temos que entregar saúde, higiene e qualidade do ar, tá? Funcionalidades e acessibilidades, né? E conforto tátil, né? E antropodinâmico, né? O que que significa isso? Significa o seguinte: eu preciso colocar, por exemplo, nas minhas torneiras, seja dos lavabos, seja das pias específicas do tanque, né? Nas minhas maçanetas,
né, das portas, eu preciso garantir que exista conforto e facilidade para que a pessoa possa manipular, né, todos esses itens, né? Então, esse tipo de conforto também entra e ele faz parte, né, ele é uma das contribuições ligadas à questão da habitabilidade. Então, também é um item explorado, né? Então, basicamente, esses aí os pilares, né, dessa norma. Bom, quando a gente fala da norma, eu vou comentar sobre aqui as abordagens principais, porque é o seguinte, todas essas partes, elas se desdobram em uma série de subitens, uma série de outros itens, e esses outros itens criam uma série de outros subitens, né? Então, nós temos a primeira parte, que é requisitos gerais, nós temos a segunda parte, que fala dos requisitos dos sistemas estruturais, ok? Mais para o finalzinho eu mostro para vocês como que aparecem as tabelas do que nós precisamos atender, né? Como pré-requisito. Requisito para os sistemas de piso, né? Aí você começa a se perguntar, mas, puxa vida, pessoal, requisito para sistemas de piso? Mas como que é isso? A gente já tem, por exemplo, classificação de piso, em que eu avalio, por exemplo, hoje, basicamente, o tipo de uso, né? O quanto que vai ser solicitado esse piso ali, a abrasão, e aí eu pego a classificação do melhor piso e coloco. Pois bem, no caso dessa norma já muda um pouco, porque dependendo do tipo de piso que você colocar, é possível que você, por exemplo, não consiga conter, por exemplo, a acústica que eles chamam de acústica aérea, né? Que é, por exemplo, você utiliza um piso na parte superior, em que vai produzir um resíduo, um ruído, em que esse piso não será capaz de reduzir, né, o que a norma estabelece. Você falar, caramba, foi-se o tempo em que bastava nós dimensionarmos um piso resistente o suficiente para determinado tipo de coisa, né? Então, por exemplo, aí entra uma série de outras discussões, né? Porque, por exemplo, o piso vai sobre diretamente a laje, uma laje de, né, nível zero, ou, né, vai ter contrapiso, e aí a gente começa a discutir essas questões, ok? Parte 4, requisito para sistemas de vedação, né? Sistema de vedação vertical interno e externo, os requisitos para os sistemas de coberturas e os requisitos para os sistemas hidrossanitários, ok? Então, basicamente são esses os tópicos que são avaliados como desempenho, né, da edificação. Então, aqui nós temos, né, por exemplo, questão da segurança, né? Então, nós temos a parte estrutural, nós temos a questão do fogo, nós temos o uso e a operação, né? Então, por exemplo, nós temos recomendações, né? Para que, por exemplo, estruturas específicas tenham uma durabilidade maior ou igual a, por exemplo, 50 anos. A gente tem que atender essas características, né? Aí você fala, professor, tem um negócio complicado. Nós faremos uma série de ensaios, né? Como é que nós vamos testar a parte estrutural? Como é que eu vou testar, por exemplo, a resistência ao fogo? Hum? Como que funciona isso? Né? Já parou para imaginar? Já já eu comento com vocês todos esses ensaios e como é que eles podem ser feitos, né? Porque, diga-se de passagem, né? Essa norma de 2013 para cá, ela acabou se tornando um verdadeiro nicho de mercado, né? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que hoje nós temos arquitetos e engenheiros trabalhando, por exemplo, só em avaliação de projeto para ver se eles atendem a essa norma, né? São realmente construtoras, né? Normalmente construtoras com um nível de preocupação em atender, né, esses níveis, né, de habitabilidade, segurança, sustentabilidade, né, de uma forma diferencial, né, e isso é muito importante para a gente, né, que acaba ampliando o nosso leque de atuação. Pois bem, aqui, ó, observe isso, habitabilidade, né? Professor, como é que eu cerco estanqueidade,
né? Como é que eu vou avaliar desempenho térmico, acústico, lumínico, né? Como que é essa questão de saúde, né? Higiene e qualidade do ar, né? Quantas vezes eu preciso que o ar dentro da habitação seja renovado por hora, né? Por hora, né? Isso é medido por hora, né? Uma vez, duas vezes, três vezes, né? Então você tem que medir, você vai entender também que isso vai variar, né? Principalmente da região onde você esteja localizado, né? De onde você esteja localizado, isso vai mudar. Questão de funcionalidade e acessibilidade e esses controles. Muito bem, para todos os itens solicitados pela norma, eles serão classificados, né, em três níveis, né, três níveis de desempenho. Nós teremos o nível mínimo, nós teremos o nível intermediário, nós teremos o nível superior, né? E lembrando que o que a norma vai exigir para que nós atendamos, né, é essa questão uh, do nível mínimo, ok? Vamos lá. Muito bem. O que acontece, né, referente a esses assuntos no que se refere a desempenho acústico, né? A gente sabe que ele é afetado, né, por uma série de ruídos, né? Na grande maioria, eles são provenientes do ambiente externo, né? Principalmente, né, em metrópoles de trânsito, né? Quanto também do ambiente interno, né? Como máquinas, geradores, entre outras coisas, né? Então, o que acontece? A norma, nesse caso, vai exigir que os requisitos, né, acústicos sejam atendidos para onde que a gente precisa garantir isso, né? Sistemas de piso, né? Então, ok, pô, sistema de piso isolamento acústico, né? Ó, como que eu vou garantir isso daí, né? Como é que eu vou proteger? Porque, por exemplo, o piso do pavimento de cima é esse ruído aéreo, né? E o ruído de impacto entre apartamentos distintos, né? Como é que eu vou garantir isso? Né? Então, tá ligado, por exemplo, a aplicação e o tipo do material que você vai utilizar, né? Coberturas, fachadas e paredes internas, né? Isolamento a ruído aéreo de fachadas, né? E coberturas, né? Bem como paredes internas que separem apartamentos diferentes, né? Então, por exemplo, é produzido um ruído em um determinado local dentro de uma habitação e o quanto que é permitido que passe, por exemplo, para outra habitação, né? E aí a gente precisa simular, a gente precisa testar, porque a gente sabe, né, que ondas curtas, ondas mais longas têm efeitos distintos, e aí você precisa avaliar que tipo de material que você coloca, né? E é claro que você vai acertar isso uma única vez, e aí tudo bem, né? Vida que segue. Para essa característica em específico, sim, né? Equipamentos prediais e sistemas hidrossanitários, né? Então você vai ter um critério para desempenho acústico. Então, por exemplo, você colocou lá suas prumadas, né? Seus tubos de queda, aquela coisa toda, tudo que a gente coloca ali. Pois bem, tem que estar cercado o suficiente para garantir que não exista ruído que possa provocar nenhum tipo de conforto, né? Então, por exemplo, claro que tem aí algumas questões de não obrigatoriedade e tudo, mas qual que é a ideia? A ideia é que às vezes você cria um shaft ali para poder passar com essa coisa toda, mas que ele seja bem protegido, né? Que eles tenham uma acústica legal, né? Ninguém quer saber quando é que alguém tá usando o seu banheiro ou qualquer coisa que valha do tipo, né? E por aí vai. Para atender, né, essa questão dos requisitos, né, pode aplicar esse conceito às vezes de diversas soluções, né? A gente tem que ter uma ideia do seguinte: que tipo de materiais e propriedades, né, de absorção e isolamento acústico eu conheço
e que eu posso aplicar, né? Outra coisa, será que eu posso reorganizar, por exemplo, a disposição dos cômodos, né? Como afastar os locais mais sensíveis, como quartos, locais ruidosos, entre outros, né? Então, isso seria bacana, né? Que você faz uma realocação e atende o sistema normativo, né? Isso é legal. Se necessário, né, e havendo aí, por exemplo, um desejo de maiores detalhes sobre essas questões dos critérios, de boas práticas, né, para atender essa questão de requisito acústico, existem, né, manuais pró-acústica, né, sobre a norma de desempenho e o que que eles colocam? Coloca isso à disposição das pessoas para se orientar sobre, por exemplo, quanto você precisa filtrar. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês verem, né? Aqui, ó, aqui estão os limites em decibéis, né? E, por exemplo, ó, os níveis de atendimento, né? Os níveis de atendimento. Então, observe isso aqui, ó. Laje ou outro elemento portante, né? Com ou sem contrapiso, sem travamento acústico. Ó, sem tratamento acústico. Olha isso. Tem que ter, né, aquele ruído lá, que eu chamei de ruído aéreo, para atender o mínimo, tem que ser menor do que 80 decibéis, né? Se você quiser trabalhar, né, com uma faixa de atendimento intermediário ou superior, você já tem que entrar com um tratamento acústico, né? E aí você vai conseguir trabalhar 55 a 65 ou menor que 55, né? Que seria um desempenho superior, né? Aí vai depender muito do nível de habilidade e do padrão da edificação que vocês, na verdade, né, estão trabalhando. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, aqui eu só peguei um trechinho para vocês terem uma ideia, né, de como que isso funciona. Desempenho térmico, né? Quando a gente fala de desempenho térmico, a gente pode realmente alcançar ele com uma série de várias formas, né? Com observações, né, nos projetos arquitetônicos, né, sobre, por exemplo, o posicionamento de alguns ambientes, né, utilização de uma cobertura adequada, uma fachada ventilada, né, para o caso de excesso de calor, né, e que seja proporcional aí à questão do sistema de iluminação e ventilação, né? E até a questão mesmo de utilização de tecnologia, como a refrigeração artificial, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem a oportunidade de discutir, né? Existem algumas edificações que a gente consegue trabalhar, por exemplo, a questão da fachada com uma facilidade muito grande, né? O que que isso significa? Significa que especificamente eu não tenho obrigatoriamente que colocar fachada, por exemplo, no mesmo sentido que estão todas as outras edificações, né? Que, por exemplo, nós consigamos utilizar o nascer do sol né, e o se colocar, né, do sol, que a gente consiga colocar os nossos ambientes baseados no nosso projeto. Em alguns momentos existem, né, uma série de outras variáveis que podem nos impedir, né? Por exemplo, você vai fazer uma edificação que ela é menor do que, por exemplo, as que estão na sua vizinhança. Então, você começa a ter um pouco de problema, você começa a ter dificuldade com a parte de, por exemplo, iluminação, você começa a ter problema com a parte de renovação do ar, né, dentro da habitação. Então, esse tipo de coisa se torna um desafio maior, né? Torna-se um desafio maior para as pessoas e para nós, né, especificamente. E aí, para poder garantir, por exemplo, o desempenho da edificação, aí o desafio é muito maior, né? Então, quando a gente fala assim, várias formas, né, de soluções, a gente tem que pensar principalmente, né, nessa questão arquitetônica, ok? Essa questão arquitetônica vai contar muito, né? Onde normalmente a gente tem muita liberdade para poder trabalhar, né, que
o ambiente como se diz, né, tá a seu favor ali, tá tudo tranquilo, é bem mais fácil. Mas quando não, né, e principalmente recorrer a questões de tecnologia, nesse caso aí, é muito, muito, muito grande, ok? Porque às vezes você não tem circulação suficiente, né? Então, vai ter que trabalhar com, por exemplo, refrigerações artificiais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, ok? Desenvolvimento sustentável, né? Isso está ligado aí, né, às questões de métodos construtivos que nós adotamos, né? Como, por exemplo, nas edificações, né, nos projetos, nós já propomos que haverá, por exemplo, reciclagem de determinados tipos de resíduos, né, em que a gente, por exemplo, vai utilizar para alguns ambientes, né, uma maior aplicação, né, um maior aproveitamento da luz e da iluminação natural, né? Isso normalmente envolve a gente trabalhar com vedações verticais, né, e horizontais, com, por exemplo, aplicação de vidro, né? E essa questão da utilização de mão de obra local, né, ela também já é muito comum no nosso segmento, né? Normalmente a gente, por exemplo, daqui de BH, Contagem, Betim, a gente vai fazer uma gestão, por exemplo, de qualquer tipo de obra, né, no norte, no nordeste, normalmente a gente sempre manda as pessoas de habilitação mais técnica, né, mas a maior força da mão de obra a gente contrata no local. Fazendo isso, você já começa a entrar dentro do conceito, né, atendendo a especificação da norma de desenvolvimento sustentável, né, um dos, né. Outra questão é essa questão de materiais coerentes com o clima, né? O que isso quer dizer? Coerentes com o clima, na verdade, a gente já sabe que, por exemplo, você faz uma edificação em uma região, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Tocantins, né? Precisamente Colinas do Tocantins, né? No verão dá 40 graus na sombra. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de materiais coerentes com o clima, né, e com a região onde a obra vai ser inserida, a discussão é exatamente o seguinte: eu preciso entregar. Aqui eu estou discutindo, aqui eu estou falando para vocês de desenvolvimento sustentável, né? Então, falar de materiais coerentes, né, com o clima voltado para essa questão de desenvolvimento sustentável, bom, tem lá seus questionamentos. Por quê? Como é que você vai conseguir, por exemplo, combater e entregar, por exemplo, usando o desenvolvimento sustentável, né? Você precisa atender, por exemplo, conforto térmico, né? Então, beleza. Para esse tipo de temperatura, dificilmente você vai conseguir muito artifício, né, para poder combater isso daí com base em materiais. Na verdade, aqui você vai ter que partir para a tecnologia e entrar com refrigeração artificial, ok? Então, você pode consumir os materiais da própria região, né, dependendo do padrão da edificação que você está propondo, né? Mas basicamente é isso, né? Essas duas vertentes aí. Bom, quando a gente fala da questão da habitabilidade, né? E todo mundo achava, né, que, por exemplo, com o Baixa Bits, né, a gente teria ali a validação ali da instituição municipal, né, associada aí a algumas outras instituições para te dar uma certificação que te garante essa questão da habitabilidade, né? Então, a norma ela vai num nível de detalhe um pouco maior, né? Por quê? Porque ela tem um objetivo que é garantir, né, que todas as moradias que precisam estar dentro desse padrão apresente um caráter mais humano, né? O que significa isso aí? Abordagem para padrões estéticos, né, de conforto tanto acústico, térmico e lumínico, né? Então todo mundo
atendendo ao mínimo da norma, né? Então, a habitabilidade traz essa característica aí de ambiente mais humano, né? É, ela convida, na verdade, né, e propõe que todos passem a pensar na moradia não como um mero projeto, né, mas enxergar a educação feita, na verdade, né, e que, na verdade, é o principal propósito dela, que é abrigar pessoas, né, abrigar seres humanos, né. Então, você precisa realmente apresentar condições, né, que surpreenda realmente o usuário, né. Então, todas essas características de iluminação perfeita, temperatura perfeita, independente da zona, né, de classificação, né? Se, por exemplo, zonas mais frias, você trabalha com os materiais para garantir uma temperatura um pouco superior, né? A questão das acústicas, a questão da iluminação, para quê? Para que a pessoa sinta a si mesmo abrigada, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, rapidinho, que é o seguinte. Em tecnologia das construções, a gente discute sobre, por exemplo, as questões do PBQPH, né? O PBQPH, né, instituído no Brasil como um todo para poder controlar, né, todas as edificações e boa parte das construtoras já sabem que precisam ter, né, a certificação do PBQPH. Por quê? Né? Caixa Econômica Federal, né, que é responsável aí pela maior parte dos financiamentos residenciais, né, utiliza, né, ela valida, né, a questão dos critérios que são utilizados para o PBQPH, né? Então ela estabelece isso daí. Então, o que que aconteceu? 4 anos depois que a NBR 15575 foi publicada, né, que ela entrou em vigor, na verdade, 4 anos depois o PBQPH se adaptou novamente, né? Então, foi a última revisão do PBQPH. Então, ela foi revisada e ela foi revisada exatamente com base na NBR 15575. Ok? Ou seja, as normas começam a se comunicar de maneira única, né? Aumento da vida útil, né? O que que seria, por exemplo, aumento da vida útil, né? O processo, né, de aumentar a vida útil de qualquer elemento da edificação, ele tem uma série de aspectos, na verdade, que a gente precisa avaliar, né? Ou seja, quanto menor a quantidade de reformas, né, e gastos com materiais, né, até porque está ligado a uma questão de sustentabilidade, né, e a qualidade de vida da própria edificação, né, uso de materiais adequados ao clima da região, né, o que que significa? Às vezes você vai utilizar alguns tipos de material em que, por exemplo, às vezes o calor é tão excessivo que você começa a ter uma necessidade de troca de determinados tipos de materiais. Normalmente a gente erra muito sobre isso aí em questões de cobertura e, e aí você começa a ter problema, né? E além, né, das questões de segurança e prevenção contra incêndio, né? Todas essas, principalmente a questão de segurança e combate a incêndio, né, elas garantem realmente um aumento da vida útil, né, das edificações, né? Bom, e aí a gente começa a se perguntar o seguinte: por que, né, o aperfeiçoamento ele é necessário para nós, né, a princípio, é, estudantes de engenharia, né, futuros engenheiros e arquitetos, enquanto profissional, se atualizar nessa norma, né? Então, eu já comentei com vocês dos passivos, né, que podem acontecer, né, que podem surgir em função de não trabalhar de acordo com as orientações dessa norma, né? Mas ela faz um convite, na verdade, ela é de verdade, né? Uma verdadeira quebra de paradigmas, né? Porque a série de mudanças que ela realiza, né? A gente precisa realmente tentar incorporar e compreender dentro do nosso dia a dia, né? Então, todos os profissionais, né,
e aí hoje especificamente falando para vocês, né, a gente tem que ter uma capacitação e uma atualização nesse sistema normativo. Por quê? Porque ele vai governar, às vezes, o futuro do nosso negócio, né? Então, a gente precisa estar sempre ou por nossa conta, ou salientando, né, através das pessoas responsáveis pela empresa, da necessidade, né, de estar focado nesse assunto, né, e ficar realmente atento às aplicações e às demandas desse sistema, tá? Outra coisa importante, né, o avanço da norma no setor. Professor, o que que mudou, né? A gente sempre pensa que sistema normativo ele sempre traz um pouco mais de trabalho para a gente, né? É fato, então é mais coisa para estudar, é mais coisa para poder adequar, é mais gente para a gente poder treinar, né? Assim como, por exemplo, às vezes a gente muda, por exemplo, o sistema construtivo que a gente está utilizando, né? Então muda toda essa questão. Bom, tem, né, uma proposta, na verdade, em alguns lugares ela já se apresenta realmente como um avanço na construção civil, né, aqui no Brasil, né, e isso está ligado à questão da exigência, né, da obrigatoriedade, né, de atendimento aos padrões mínimos estabelecidos, né, então há realmente um benefício muito grande, né, a construção civil, ela passou na verdade, né, ainda está em transformação para uma entrega, né, de edificações cada vez melhores, mesmo estando trabalhando em limites mínimos, né? O mínimo, vamos chamar o mínimo de normal, né? Isso é uma coisa boa, né? Que é uma padronização, né? Uma forma em que ela fica clara e objetiva para todo mundo, né? Sobre o que seria, por exemplo, conforto ambiental e acústico, né? Então, por exemplo, a medição para todo mundo. Então, você tem que obter um mínimo, né? Se você conseguiu, por exemplo, um nível intermediário ou superior, melhor ainda, né? Mas se já atendeu o mínimo, né? A abordagem já foi executada com sucesso, né? Então isso é bacana, né? Isso é importante. Bom, ligado a essa questão, a 15575 ela pede um uso de tecnologia significativo, principalmente para os ensaios que eu vou comentar com vocês, né? Então é fundamental, né, que a gente tenha leituras amplas, né, sobre o que a gente está fazendo, validações através, por exemplo, de simuladores, né, por exemplo, ligados ao projeto arquitetônico, né? Tanto o SketchUp e o Revit, né? Tecnologia BIM, são ferramentas para a gente poder simular o máximo, né, possível para a gente poder ficar dentro, né, dessa questão do desempenho das edificações, ok? E aí a gente, né, precisa avaliar aqui o seguinte: na construção civil, né, seja aí os engenheiros, seja aí os arquitetos, até mesmo os mestres de obras, daqui para frente nós temos que nos manter sempre atentos às exigências, né, desses padrões atuais. Por quê? Porque se a gente for acionado, nós vamos ser acionados com base exatamente nesses padrões. Então a gente precisa trabalhar com base nesses padrões, né? Ok? Bom, a norma, ela dá um auxílio bacana para nós, porque é o seguinte: todos esses requisitos, eles vão ficar ligados diretamente, né, aos tipos de produtos que a gente utiliza, né? Então, toda a nossa matéria-prima ali, aquela coisa toda, cada tipo de construção tem seus procedimentos específicos, mas a grande verdade é que é o seguinte, né? Produtos e procedimentos muito bem padronizados, né? Então, o que é que acontece com isso? Alguns tipos de fornecedores, eles perdem ou vão se adequar a alguns padrões que a norma, porque, por exemplo, a 15575 vai chamar outras normas sobre padrões de controle de qualidade dos produtos que você está utilizando, ok?
se isso não acontece, né, se isso, por exemplo, não chega através do seu fornecedor, né, esse fornecedor, se você pretende trabalhar com a questão do desempenho de edificação, esse fornecedor ele vai deixar de ser seu fornecedor. Ok? Ele precisa, na verdade, ser deixado. Por quê? Porque ele começa a comprometer, né, o nível de exigência que você precisa atender. Né? Então, se ele não atende nenhuma, ou se ele atende, por exemplo, parcial, né, ele é um problema para você, porque você vai começar a absorver os problemas dele para o seu próprio sistema. Né? Então, existe uma tendência dos fornecedores se adaptarem e aí, por exemplo, a galera na área de construção começa a colher aí os benefícios porque ocorre, né, significativamente uma boa ampliada no que se refere à questão de qualidade dos empreendimentos. Né? Então, a cadeia como um todo, ela fica obrigada, né, a atender essas questões aí. Ok? Nos projetos, né, que é uma grande dúvida, né? Debaixo dessa exigência toda, né, como que vai ser as considerações de projeto? Bom, na verdade não há grandes alterações, né? O que ocorre são adequações, né, e análises. Análise em notas técnicas de projeto, né, que normalmente não consomem elevados recursos, né? Então a gente precisa fazer um detalhamento um pouco maior, ok? Para poder entrar nesse processo de adequação com relação à questão dos projetos. Então é o seguinte, essa norma ela vai trazer os critérios de ensaios laboratoriais que nós precisamos fazer, ok? Professor, para que isso? Precisamos comprovar, né, que o sistema executivo que a gente utilizou está realmente entregando aquilo que a gente precisa atender, né? E aí o que que acontece? Esse tipo de coisa é feito em loco, né? E aí a gente tem uma série de laudos que são gerados aí, né? E eles precisam ser anexados ao book, na verdade, né? Do fornecedor, desculpa, né, da construtora, na verdade. Né? O fornecedor te entrega e você atrela aquilo dali à edificação, ok? E também pode ser feito muito, que é muito comum, né, de forma global, né, gerando ainda mais economia. Né? Ou seja, se você tem um padrão, né, para as edificações, laudando uma unidade, né, de maneira global, você faz uma extensão para as demais unidades, né, porque isso aí é caro com força, muito, muito, muito caro. Bom, além dessas questões, né, e outras dúvidas, principalmente por parte das construtoras, vamos dar uma olhadinha nesses ensaios aqui. Olha só, ensaio acústico, né? O que a gente faz? Basta um único ensaio para a gente poder avaliar, né? Ou validar o desempenho de diversos itens, como alvenaria, revestimento, acabamento, né? Laje mais forro, laje mais piso, né? Se aplicado, caixilho de alumínio, porta de madeira, entre outros, né? Agora, se você não atende, aí você tem que avaliar por que você, né, não está, porque você não está atendendo, né? Se você não tem espessura suficiente, e aí está ligado a uma questão de densidade, né? Se você tem ou se você não tem. Então, o que acontece? Da maior parte das vezes, uma análise básica de projeto em relação, por exemplo, sistema de vedação vertical e horizontal, né, e seus revestimentos. Já é possível, por exemplo, aprovar com comparação de resultados válidos. Né? O que seria isso? Por exemplo, ó, paredes de 19 centímetros, bloco cerâmico ou de concreto, mais revestimento, já tem atenuação aceitável. Ok? Para esse padrão. Ok? Para esse padrão. Então, isso funciona. Nessas horas aqui, o pessoal, por exemplo, começa a se perguntar assim, professor, e argamassa na cabeça de tijolo? Né? Ó, vedação a gente nem discute, tem que colocar. Você vai ter um pequeno efeito nas divisões de ambiente, ok? Mas vedação a gente já sabe da necessidade. Ensaio térmico, né? Os testes eles são muito simples, né? Então a gente faz medições da diferença de temperatura interna e externa, né?
com a utilização de um termômetro comum. E aí a norma fala, né, para o padrão que você vai atender, por exemplo, se for uma região quente, tem que ter, por exemplo, uma queda de 5, 6 ou 7 graus. Se for uma região fria, você tem que trabalhar, tem que estar com a temperatura interna a partir de uma faixa de uma determinada faixa de registro de temperatura um pouco acima, né? E você estaria atendendo a norma. Ensaio lumínico, né? Nesse caso aqui não existe exigência específica, né? Para a questão aí de norma de desempenho. Normalmente todos esses projetos aí contemplam as exigências para todos os efeitos. Ela coloca o pré-requisito lá na tabela, que eu vou mostrar, por exemplo, uma tabela para vocês referente a essas demandas. Ensaios de estanqueidade, né? Para esse ensaio, né, basta são previstos, né, as impermeabilizações, e as impermeabilizações são governadas por essas NBRs, né, e de maneira geral são realizadas pelas construtoras através das inspeções de serviço, com o processo de lâmina d'água, né? A gente aplica e aguarda com base nos tempos, né, que a gente tem para medir, de acordo com a 9570 e a 9575. Estrutural não há ensaio específico, né? Você fala, caramba, não tem ensaio específico? Não tem ensaio específico. Mas para atender, por exemplo, essa característica, nós temos que estar com os projetos estruturais de acordo com a Sagrada Escritura, que é a 6118, né? E aí, recebimento do concreto fresco, que está baseado na NBR 2655 do concreto armado, tudo isso vai ter que estar registrado, né? Tudo que você recebe, né? Então, por exemplo, estou trabalhando com estrutura aqui, né? E o concreto especificado FCK aqui é X, né? Sei lá, 30 MPa, beleza. Certificados, né? Dos corpos de prova rompidos, garantindo exatamente o que você atendeu. Pronto, aí você garantiu na parte estrutural. Ok? Mas não vai ninguém lá na obra lá serrar sua estrutura, né, para tirar um corpo de prova. Para atender esse item aqui, não. Ok? Para atender esse item aqui, não. Então, você para imaginar, pessoal, esse item aí, ele já era atendido há muito tempo. Sim, mas está citado na norma para efeito de controle e a necessidade das pessoas anexarem toda a documentação necessária para garantir o item. Ok? Nada demais, né? Durabilidade e manutenabilidade, né? Essa questão da durabilidade, ela vai ser comprovada por meio das especificações dos materiais e sistemas, né? Então, nesse caso aí, é o que eu comentei lá atrás com vocês, né? Que tem que ser disponibilizado pelo seu fornecedor. O que esse cara está te entregando, né? Como que ele está te entregando? Então, por exemplo, produtos que a gente precisa de certificação, esse cara vai ter que entregar a certificação, né? Do tipo do produto, né? E também, né? Pela correta aplicação em loco, né? O processo executivo passa a ter passa não, né? Sempre teve, né? Tem aqui a sua necessidade de cumprimento dos procedimentos de execução, né? E as verificações de serviço, né? As questões de manutenção, essas são definidas no manual do proprietário, né? Por exemplo, rejunte deve ser refeito a cada 4, 5 anos, né? Então, coisas do tipo. Esse conforto tátil, né? O tátil e o antropodinâmico, a gente vai fazer análises, né, de projeto, né, e levar em consideração o detalhamento do memorial descritivo desse empreendimento, né, com relação a essa questão do que você está propondo de colocar no projeto. Às vezes as pessoas ficam assim, professor, esse negócio é muito maluco. Como que eu vou fazer para atender esses requisitos da norma, né? É muito detalhe, é muito item, sim, é muito item. Mas lembre-se que 80% dele está no projeto. Se você avaliou o projeto, o restante você consegue checar essas coisas todas aqui, ó, com o checklist, cria um método de monitoramento, cria um plano de controle tecnológico, estabelece rotina de monitoramento, né, e verificação. Valorizar, né, a questão da concepção dos projetos, e aí você consegue minimizar, por exemplo, faltas de informações para a execução da obra, né? E, nesses casos, para facilitar a sua vida,
tente, né, trabalhar com fornecedores, como é que eu posso dizer para vocês? Licenciados, né, acreditados, que consigam te entregar, por exemplo, laudos específicos dos produtos que eles já te forneçam, né? Por quê? Porque se ele lauda isso daqui, ele reduz o seu serviço, né? Ele tem uma tendência é uma parte que ele controla com uma facilidade muito maior do que nós mesmos, né? E ele já te entrega isso pronto, entendeu? Ele já te entrega isso pronto. É o caso do concreto que eu comentei com vocês. Então, o cara já te dá um certificado de garantia do que ele está te entregando. Claro que o sistema de qualidade, né? Quem vai trabalhar com desempenho de edificação, é óbvio que vai ter, por exemplo, sistema de qualidade implementado dentro da empresa, né? E o sistema de qualidade, por exemplo, vai ter lá o seu processo de amostragem com uma frequência que pode ser um pouco mais espaçada, mas ela tem que existir. O seu controle de qualidade precisa cobrir é a sua garantia quando o seu fornecedor falhar, ok? Então, não pode esquecer disso daí, tá bom? Não pode esquecer. Aqui o que eu tinha comentado com vocês, né? De acordo, né, com as exigências do PBQPH, né, a norma, né, de desempenho no mercado da construção civil tem um volume, né, de credibilidade, né, ampliado, né, porque as unidades habitacionais elas têm aí, criam, né, uma demanda de atendimento nas expectativas dos clientes muito maior, né? Então, acredita-se que no momento a gente não consegue discutir muito sobre o que acreditar, porque a gente não sabe nada do presente e a gente também não está conseguindo imaginar muita coisa do futuro, né? Mas uma tendência de aumento para o mercado imobiliário, na verdade, ligado a essas questões, né? Então, né, essa parceria, que na verdade eles chamam entre a norma de desempenho com o PBQPH, vai trazer, né, essa questão aí dos grandes e inúmeros benefícios. Aqui eu mostro para vocês alguns exemplos, para vocês terem umas ideias, né, de como que funciona. Então, por exemplo, essas são as características que a gente precisa, por exemplo, atender no que se refere a níveis de iluminamento, né, iluminação geral, né, do processo de iluminação artificial, né? Então, por exemplo, são ambientes distintos, mas vejam para vocês verem: sala de estar, dormitório, banheiro, área de serviço, maior ou igual a 100 lux, né? Copa cozinha, maior ou igual a 200 lux, né? Corredores, escadarias, garagens, maior ou igual a 75. É isso daqui que a gente precisa atender, ok? Essa avaliação a gente já faz ela no próprio projeto, ok? Essa avaliação a gente já consegue fazer ela no próprio projeto. Outro. Aqui nós temos, por exemplo, aqui, ó, a vida útil, né, do projeto. Então, veja bem, estrutura, né? Qual que é o mínimo, né? Maior ou igual a 50 anos, para o mínimo. Intermediário, 63, superior a 75, né? Vedação vertical externa, né? Tem que ser maior que 40 anos, né? Para o mínimo, né? Cobertura, né? Tem que ter uma vida útil, né? Maior ou igual a 20 anos, né? Hidrossanitários, maior ou igual a 20 anos, né? Outra coisa, vida útil de projeto mínima a ser estabelecida pelo projetista. Aí aqui é só um outro resumo, né? Estrutura, segundo a SNBR, que está aqui, esse resumo aqui, ok? Olha lá, pisos internos, maior ou igual a 13 anos. Vedação vertical externa, maior que 40. Vedação vertical interna, maior ou igual a 20. Né? Cobertura, maior ou igual a 20. Hidrossanitários, maior ou igual a 20. Aqui, ó, um exemplo, né, de vida útil de projeto aplicando os conceitos da norma. Aí aqui tem uma série de outras questões, né? Vamos pegar aqui, ó, pintura, né? Pinturas internas e papel de parede, né? Maior que 3, maior que 4, maior que 5, né? Para os determinados níveis, né?
mínimo, intermediário e superior, né? Pinturas de fachada, pinturas e revestimentos sintéticos texturizados, né? Então, mínimo aqui, ó, 8 anos, né? Impermeabilizações, né? Manutenções sem quebras de revestimento, né? Aqui, ó, componentes de junta e rejuntamento, mata-juntas, sancas, golas, rodapés, né? E demais componentes de arremate, né? Então tá aqui, ó, maior ou igual a 4 anos, ok? Vamos mais aqui. Estruturas auxiliares, né? Muros divisórios, estruturas de escadas externas, ó, maior ou igual a 20 anos, né? Vedação interna, paredes e divisórias leves internas, escadas, né? E guarda-corpos, maior ou igual a 20 anos, né? Cobertura, né? Telhados, maior ou igual a 13 anos. Esses são os pré-requisitos que nós temos que atender. Ok? Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Não façam, não saiam ainda, que eu vou tentar gerar aqui uma lista de presença para mim aqui, só um minutinho. Ô, Márcio, a lista de presença já foi gerada, porque eu tenho outra palestra agora. Acabei de gerar. Carlinha, você já fez? Acabei de gerar ela agora. Tá, legal, ótimo então. Então sim, Andréia, para sua pergunta. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Foi bom. Gente, Ô, qual que é a Márcio, outra palestra que vai ter obrigado, viu, agora? Márcio? Foi bem legal a palestra. Então, valeu. Obrigada, Márcio. Boa noite a Abraço. todos. Vamos Boa passar para noite. outra agora. Abraço, tchau. Vai lá, vai Tá lá. Obrigado, bom, Elton. Márcio, Até obrigada. mais. Tchau. Deus. Valeu, Márcio. Olha só. Deixa eu fechar aqui. Ela é tão bonitinha.